Fala, Fiel, tranquilo? O Corinthians e mais 16 jogadores foram denunciados por conta da briga na final do Paulistão, e isso você já deve saber. Mas Rodrigo, Garro e Martinez podem receber punições graves e ficar até 22 jogos fora. Você vai entender tudo no vídeo de agora, e o Timão que tem novidades no time contra o Palmeiras. E Carrídio pode fazer uma posição que nunca fez antes, ocupando assim o lugar de Rodrigo Garro no time, sendo um verdadeiro camisa 10. Será? Você vai ver a provável escalação do Coringão e muito mais no vídeo de agora. Então já se inscreva que a gente está perto dos 20 mil inscritos e vai ter sorteio de 3 camisas aqui no canal. 3 ganhadores você vai receber na tua casa em qualquer lugar do Brasil. Já se inscreva, ative o sininho, as notificações para você não perder a data do sorteio. Já deixa o seu like e vamos pro vídeo. Tá bom. Vamos ver o Corinthians agora? Vamos ver o Corinthians. Vamos ver o Corinthians. Vai, Corinthians! Corinthians de... Pedro Raul? Ainda não. Voltou? Mas o Pedro Raul... O Pedro Raul... Mas Tá lá, tá em cima, lá. Botaram o Pedro Raul lá de sacanagem. Gente, quem botou o Pedro Raul? Voltou? Quem botou o Pedro Raul em cima lá do... Pedro Raul, olha aí. Esse ano não tava bem no Ceará. Gente, não tem Pedro Raul. Esse aí é zoeira, tá? De alguém lá da redação. Eu vou contar uma coisa pra Donelli, você, Mateuzinho... É algum palmeirense zoando que sabe. Eu vou contar uma coisa. Pera, deixa eu cantar o time. Ramalho e Félix Torres mesmo, que sabe? É isso? Não, pera, eu estou estupefato. Eu também estou estupefato. Pedro Raul voltou? Eu não tô sabendo. Tá vendo como vocês são? O coitadinho do menino tá bem lá. Vocês chutaram o Pedro Raul. Chutaram o cara, jogaram o cara às favas. Aí ele vai pro Ceará. Não, aí eu vou... Deixa ele fazer gol. Eu vou explicar pra vocês. Vou explicar pra vocês. Deixa o que sabe. A escalação sempre tá ali, a gente pega a última que tá ali E vai atualizando. Só que essa daqui, eu não sei por que apareceu o Pedro Raul. Tá errado. Não. Essa atualização deu errado. Isso é uma sacanagem. A figura ali, ó, tá dando risada ali, o Marcelo, olha lá. Eu sei Foi que o Celu? Eu Foi acho. o Celu. Foi sim, olha lá. Quesada, você tem que explicar isso aí. Olha lá. Quer dizer, voltou ou não voltou? Eu tô em dúvida. Não voltou. Isso é um erro nosso. Agora vamos falar sério pra não confundir aí. Quem tá vendo? Pedro Raul não tem nada a ver, tá, gente? Aí foi um erro aí, tá? O resto é isso daí, é o time. Tá? Ramalho, Félix Donelli, Torres, a dupla. Mateuzinho, Ramalho, Félix Torres, porque o Gustavo Henrique não treinou. Não se recuperou. E não dá pra colocar o Kaká, né? E o jogo é E amanhã, Bidu já. do outro lado, porque Angeleri também tá fora. Aí é o seguinte, se o Romero não jogar, essa vai ser a disposição do meio-campo. O Carrídio vai mais centralizado para organizar esse jogo na vaga do Garro. Raniel, Bidon e Martinez formam esse trio aí de volantes para proteger o sistema defensivo. E lá na frente, Yuri e Memphis. O Memphis treinou normalmente, tá? Então essa é uma boa notícia, recuperado daquela pancada no tornozelo. A outra possibilidade, Flavinho, é o Romero entrar. E se o Romero entrar, aí é na vaga do Bidon. Aí o time se transforma num 4-3-3 com o Romero voltando para ajudar na marcação, mas trabalhando também aberto na ponta. O que eu faria. Isso não vai fugir muito disso. Eu botaria o Romero. Você colocaria o Romero, eu também iria de Romero. Eu acho que Romero é jogador para jogo grande. O Romeu Tomás Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele foi afastado pela Comissão de Ética aí por 2 votos a 1. A respeito, inclusive, foi uma denúncia, né, do Augusto Melo e de um diretor lá também, um conselheiro, o De Paulo, não sei se você conhece, um tal de libanês. Ambos disseram que ele não foi isento e imparcial na condução do processo de impeachment lá quando houve aquela tentativa de empicharem o Augusto. Então essa é uma das denúncias aí que foram feitas aí pelo presidente do Corinthians e pelo libanês, que é um conselheiro também, e acataram por 2 votos a 1 pelo afastamento. Cabe recurso ainda, o Tuma falou que isso aí não consta no estatuto e que isso não procede e tudo mais, ele vai recorrer, mas enfim, vamos aguardar, né, Motinha? Vamos aguardar. E o que tá falando mesmo lá dentro do Corinthians, né, De Paula? É a história do novo diretor de marketing, né, o Edgar Soares, né, que foi redator do processo de impeachment do Augusto Melo, foi convidado pelo mesmo para assumir esse cargo, né, e perguntado se isso aí, né, não tinha algum problema e tal, ele falou que não mudou a opinião dele, né, que ele fez a redação do processo, mas que quem vai decidir são os conselheiros. Isso aí só é a apuração, né, para saber se tem alguma coisa errada e tudo, que isso é normal, né, e que ele não muda a opinião dele, que na hora ele fez lá a redação do processo e tudo, aceitou o convite, que fará grandes mudanças na diretoria de marketing e tudo, que uma coisa não é contradição da parte dele aceitar esse cargo de diretor, né, de marketing, mesmo tendo feito pedido pro impeachment do Augusto Melo, né?
O que causa estranheza não é o posicionamento do Edgar. Ele tá na dele. O que causa estranheza é o posicionamento do Augusto, em convidar um cara que foi da oposição ferrenha, né, responsável pelo relatório para o impeachment, para trazer o seu lado. É aquela velha história, né? Nas guerras, é muito melhor você ter o inimigo ao seu lado para você trabalhar junto com ele e observá-lo de perto do que tê-lo distante. Me parece que é essa que é a estratégia do Augusto Melo, mas sinceramente me causa muito espanto, até porque, cara, o que eu fico mais impressionado no meio do futebol e na política como um todo é que como são sempre os mesmos que estão envolvidos em alguma coisa. Não se abre um leque de novas pessoas, sabe, para trabalharem, para mostrarem serviço. Eles vão buscar sempre aqueles que já passaram, aqueles que têm um envolvimento. Ele já com alguma passou de coisa. diretoria? Por diretoria? Não, na diretoria não. Estou dizendo o seguinte, é um cara que já está lá dentro, Mota, já está ali, já teve o seu nome declamado aí, já foi falado, já está envolvido. Não tem mais ninguém capacitado no mundo para exercer a função. É isso que me espanta. Sinceramente falando, me causa Mas te muito... espanta mesmo, De Paula? Na política nada me espanta, cara. Não, porque, mano, sinceramente... o que me causa espanto é um tom irônico, sabe? Sim. Porque não é possível, cara. Então, mas ô De Paula, por exemplo, o Augusto Melo ele teve a faca e o queijo na mão recentemente para abrir a caixa de Pandora com relação à administração do Duílio e do Andrés. E de boa parte da renovação e transparência aí que deixou o Corinthians nessa situação caótica que se encontra hoje. De maneira surpreendente, o Augusto Melo varreu essa sujeira para baixo do tapete e não quis dar continuidade. E aí, do nada, o pedido de impeachment também para de ser ventilado internamente dentro do clube e na própria mídia. Porque no começo do ano, vocês lembram, era dia sim, dia também, notícias, olha, vai sair o pedido de impeachment, olha, liminar para cá, liminar para cá, houve agora aí a votação, olha, mas cancelaram aqui, a polícia não tá dando condições de garantia a semana que vem vai ter, não, daqui 10 dias vai ter de novo, daqui 15 dias, enfim. Hoje ninguém mais fala nada, acabou, acabou. Então aquele negócio, De Paulo, sabe a Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia? Olha, eu tenho uma bomba nuclear, você vai querer me atacar, eu vou te atacar também. Aí um fica com medo do outro, outro fica com medo do um, fazem um acordo, olha, me deixa tocar aqui, eu convido um aqui, outro convido ali, não sei o que. Acabou, irmão, acabou. Política, infelizmente, esse tipo de conchavo nojento, cara. É uma coisa louca. Do Clássico, quem que vai fazer falta? Ramon Dias não vai dirigir o Corinthians no Clássico, né? Foi expulso e tal, vai ter que ficar fora do Clássico. Aí agora a grande dúvida, o Memphis trabalhou com bola, mas ainda é dúvida para o Clássico. Não dá certeza que vai jogar o Clássico. Acho que vai jogar, viu, Motinha? Eu acho que dos desfalques, eu acho que ele é o mais provável que joga. Eles estavam treinando aí no final da tarde, mano, não dá pra saber ainda o time do... Quem é o goleiro? O Donelli. Por quê? Que foi, seu Pedro? Tá rindo? Mas é que tá, poderia de verdade, poderia colocar um cone, a porcada não chuta no gol. Quem é o goleiro? Eu sinceramente, Motinha, sabe o que eu faria se eu fosse o Ramon Dias? Sabe o que eu faria? Eu colocaria 11 na linha. Eu jogaria com 11 na linha. Porque o negócio é o seguinte, é igual o goleiro de salão, tá ligado, Pedrinho? Põe lá, tipo, sei lá, põe o André Ramalho de goleiro ali, jogando de líbero. Colete, mano. Coletinho, né? Faz. Não, mano, desculpa. Mas pra pegar, pra marcar o Vitor Roque, o Donelli tá de bom tamanho. O cara não faz gol. Põe ele. Será que vai ser nesse jogo? Ô, Mano e De Paula, vocês não estão com medo do Tigrinho, não? Tá de brincadeira. Calma. O consagrador de goleiro, centroavante que não faz gol. Vou te falar. Esse aí é outro. Vou te falar, Pedrinho, isso aí, é o Caleri de Perdizes. Nossa. Tá? É o Caleri da Turiaçu, tá de brincadeira. Isso é o consagrador de goleiro. E esse estilinho do seu Bento aí? Calma, vamos ver. Você esperou 2 anos, Uri Alberto? Você esperou 2 anos, Uri Alberto? Vamos esperar. Você esperou 2 anos, Uri Alberto? 2 anos não, Uri Alberto. Não, senhor, Uri Alberto era o finado bonito, era o ataque ataque capricho. O Uri Alberto passando pano 2 anos aqui. Pereira e Roger Guedes, ele jogou bem. Vai, para. Não adianta falar. Ele não jogou bem no primeiro semestre do ano passado. Nada, velho. É incoerência de vocês dois. Últimos 4 jogos, só deu nós. 2 empates e 2 vitórias. Vocês estão correndo atrás de quebrar o tabu. Vocês estão no jejum contra nós. Não, tudo bem. Vamos lá amanhã. Amanhã é o Donelli. Só quero saber. Eu tô falando hoje. E vou te falar, De Paulo, é melhor ser incoerente. É melhor ser incoerente do que passador de pano. O Leiluco aí, ó. 6 horas, né, agora?
Donélio vai pro jogo. Só isso eu quero saber. É o Donélio o goleiro, é isso? Pra acabar a conversa. Juro por Deus, ó. É o eu se sou o técnico do Corinthians, eu coloco 11 na linha. Tá bom, então tá bom. E joga com o goleiro linha, o André Rafa. Eu só queria saber uma notícia que daqui a pouco, a última notícia do Corinthians é uma dúvida, na verdade, porque estão falando muito nas redes sociais e tudo, até blogs corintianos repercutindo isso, eu não sei se é verdade. Roger Guedes no Corinthians, sim ou não? Não tem essa informação. Porque ele falou que vem grandes coisas por aí, que ele pode. E aí estão especulando que ele tá voltando pro Brasil. Se é grande, não é o Corinthians. Não é treinar no time que comemora porque chegou água quente. Ô, Motinha, o negócio é o seguinte, cara. Com relação ao Roger Guedes, mano, não dá pra acreditar nisso, ô De Paula, porque o Roger Guedes lá, ele ganha mais que o Memphis aqui, pra você ter uma ideia. Então é uma conta que não fecha. Assim, a questão do Roger Guedes, cara, é que normalmente começa a pipocar essas coisas. Isso aí é coisa de quem tem interesse em uma série de coisas. Porque o cara, ele tá jogando lá fora, lá no Catar, igual o Lucas Veríssimo, também tá lá. E aí, pro cara não ficar esquecido no circuito, chega a determinado momento da temporada que é citado o nome do cara, sabe? Em algum lugar, em algum portal, pra você não se esquecer que o cara tá lá. Porque tem jogador que fica esquecido do outro lado do mundo. O cara tá ganhando uma bala, o cara tá trilhardário, mas ele não quer ter o nome dele esquecido aqui no Brasil. Então, eu não quero o sonho dele, né, De Paula, ir pra lá. Exato. Você tem um monte de jogador que faz isso. E aí o empresário, sei lá quem, vem aqui e começa a falar, tem fulano, só pra você não esquecer do cara, sabe? Então, pra mim, isso aí não tem nada a ver. E só pra finalizar com relação ao clássico, né, mano? O seu Bento, fica tranquilo. O Hugo Souza não vai pro jogo, tá? Ele tá se recuperando, não precisa ficar assustado, ele não vai. E outro que também não vai, e pode avisar o Everton também, que o Garro também não vai, tá? Porque da última vez, ele fez um gol lá do meio de campo, no braço de jacaré do Everton, e empatamos o jogo com 2 a menos. Então, o Garro também não vai, seu Bento. Então, podem ficar tranquilos. Mas ele da Espanha, mas ele não pode jogar. Não, mas esse papo eu levaria o Garro pro banco, só os caras virem lá. Foi lá dar a volta. Os caras olharam lá e falaram, não tem jeito não, pode voltar. Porque lá tem o choque e tal, lá tem não sei o quê. Aqui não tem esse tratamento? Se fosse o Neymar, eu falar, não, não, mas ali, ó, o tratamento ali, ó, Danilão, é uma clínica específica nesse tipo de problema aí, nessa tendinite batelar. Em uma semana resolveu, tá tudo certo. Não é que resolveu, é que lá ele fez já um tratamento ali que talvez ele já tenha encaminhado aí uma boa parte do que precisa ser feito e ele vai continuar agora no Brasil. Só que eu levaria o Garro pro banco, De Paula, porque os caras ficam em choque. Eu vou te falar, eu não sei, ô Bento, responde pra nós aqui numa enquete, qual faz você ficar com cocô mole? Yuri Alberto, Hugo Souza ou Ramon Dias? Não, o Ramon Dias não. Qual te dá dor de barriga, velho? Nenhum Qual deixa te dá mais dor de barriga? Mas assim, ultimamente quem tem tomado mais gols aí do Roberto é o Everton. Isso é um fato, né? É o que tem feito mais gols aí. O Garro que acertou aquele chute lá só e tá. Não, eu não coloquei o Garro na enquete. A enquete é Ramon Dias, Hugo Souza e Yuri Alberto ou o pai do Abel, vírgula, Ramon Dias. Ramon Dias eu vejo ele, parece que, sei lá, é um médico, um otorrino, entendeu? Parece que você vai no Então, mas por exemplo, o Ramon Dias ele não perdeu pro Abel ainda. Não, tudo bem, mas não tem 2 empates e 2 vitórias. Isso, o cara vem lá com o negócio, abre a boca. E o Emiliano? Ele vem com palitinho de madeira. O Emiliano parece um contador. É um aspirante ao otorrino. Parece um contador, aquele símbolo do Corinthians ridículo aqui no terno aqui. Eu acho que o Didi, vocês mandaram fazer aonde aquilo lá? O terno que tem um símbolo do Corinthians gigantesco aqui no terno do Emiliano. Não, você tá ligado, vai. Admite, aquilo lá não, vai. Isso se chama estilo. Aquilo a tiazinha lá falou, borda aí qualquer coisa aí pra eu entrar em campo. Você sabe disso. Agora, falando de estilo é maravilhoso. Você sabe, né? O De Paula falando de estilo é um negócio maravilhoso. Falou o SP Fashion Week da Baixada aí, né? Falou. O Emiliano é só, Mota, a segunda vez que ele vai comandar o time ali sem o pai, né? A primeira vez foi no ano passado, na 27ª rodada, contra o Atlético Goianiense. 3-0 pra nós, mano. Contra o Atlético Goianiense com o Emiliano no banco. Então, se mantiver aí a sina, se continuar nessa sequência, amanhã é mais uma vitória pra nós, mesmo com desfalques. Fiel, e o Coringão que foi denunciado, o próprio Corinthians e mais 16 jogadores por conta da confusão contra o Palmeiras lá na final do Paulistão. Ao todo, 16 jogadores do Corinthians foram denunciados aí pelo Tribunal de Justiça Desportiva, lá pela confusão na final do Paulistão.
E além dos atletas, também um funcionário, como eu já disse aqui, o próprio Corinthians foram indiciados. Entre os atletas alvinegros aí do Coringão envolvidos e denunciados, o que chama a atenção é que Rodrigo Garro e José Martini são aqueles que podem receber as penas mais duras. Eles foram acusados nos artigos 254A e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e trata sobre agressão e condutas contrárias à ética esportiva. Caso recebam as penas máximas, eles podem ficar afastados de até 22 jogos do Corinthians, fiel. E além deles, aí também foram indiciados vários jogadores, entre eles aí, Matheus Donelli, André Ramalho, Félix Torres Kaká, Mateuzinho, Carrilho, Breno Bidon, Raniel, Igor Coronado, vários. Praticamente o time inteiro do Coringão aí foram denunciados. Romero, Thales Magno, Memphis, e foram indiciados em alguns artigos. Tem até uma tabelinha desses artigos aqui, as denúncias aonde o Tribunal de Justiça Desportiva denunciou os jogadores do Coringão. E em destaque aqui está Rodrigo Garro e José Martins, bem no início do artigo aqui que eles foram denunciados, 254A e 257, e aí o artigo que cada jogador do Coringão foi denunciado, e o próprio Corinthians aqui no final, 16 vezes, provavelmente por conta dos 16 jogadores. Então é isso, fiel, o Coringão aí bem prejudicado. Tem aqui ó, uma matéria bem longa aqui do Meu Timão, talvez você já deve até ter visto essa matéria aí. E aqui vem trazendo cada um dos artigos e também aquilo que pode sofrer cada um dos jogadores envolvidos. O que eu não consigo lembrar é o Rodrigo Garro. O que o Rodrigo Garro fez na partida que, se você lembra aí, se você viu, deixa aqui nos comentários, porque eu tava tentando lembrar aqui, fui até procurar a imagem aqui da briga, mas não consegui achar. Eu sei que o Martins deu um tapa na cara lá do goleiro reserva, né, do Palmeiras, eu não lembro o nome do goleiro, mas o Garro, na verdade, eu não lembro o que ele chegou a fazer, não. Mas aí o Coringão sofrendo, e o Palmeiras também teve, né? 14 indiciados entre jogadores e funcionários, além do próprio time do Palmeiras aí, também foram indiciados aí e denunciados. E torcer aí pro Corinthians conseguir recorrer e que Garro e Martins não venham receber essas punições severas. E caso receba alguma punição, que o Corinthians consiga recorrer, porque são dois jogadores essenciais aí pro nosso Coringão. Já deixa sua opinião sobre isso aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!